Olá, meus queridos! Hoje, vamos falar sobre um assunto delicado, o anticristo. É algo que pode ser assustador de se pensar, mas é importante estarmos informados. O anticristo é uma figura envolta em mistério e profecia. Ele é mencionado na Bíblia como um poderoso enganador que surgirá nos últimos tempos. Mas quem é essa figura enigmática e o que a Bíblia nos diz sobre ele? A Bíblia descreve o anticristo como um líder carismático que chegará ao poder por meio de engano e falsas promessas. Ele cativará o mundo com seu charme e inteligência, desviando muitos da verdade. O conceito do anticristo tem fascinado e assustado pessoas por séculos. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre essa figura misteriosa? Vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir a verdade sobre o anticristo. O termo anticristo em si aparece apenas nas cartas de João, especificamente em 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 22, capítulo 4, versículo 3, e 2 João, versículo 7. João adverte sobre a vinda de muitos anticristos, aqueles que negam que Jesus é o Cristo e que negam o Pai e o Filho. Ele descreve o anticristo como um enganador e um mentiroso, alguém que se opõe a Cristo e à verdade. No entanto, o conceito de um enganador do fim dos tempos que se opõe a Deus e ao seu povo está presente em todas as Escrituras. Desde os primeiros livros da Bíblia, vemos referências a figuras que se levantam contra Deus e seu plano divino. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, se refere a essa figura como o homem da iniquidade e o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele alerta os crentes sobre a vinda desse ser maligno, que se oporá a tudo o que é sagrado. Paulo o descreve como alguém que se exaltará acima de Deus, proclamando-se Deus e enganando a muitos. Ele fala de sinais e maravilhas enganosas que acompanharão a vinda desse homem da iniquidade, levando muitos a se desviarem da verdade. O profeta Daniel também fala de um pequeno chifre, que surge entre 10 chifres, representando um futuro rei, que falará contra o Altíssimo e perseguirá os santos. Daniel capítulo 7, versículos 8 e 20 a 25. Daniel descreve visões de reinos e governantes que se opõem a Deus, culminando em um governante final, que será destruído pelo julgamento divino. Essa figura é frequentemente interpretada como um prenúncio do anticristo. As visões de Daniel são ricas em simbolismo e têm sido objeto de estudo e interpretação ao longo dos séculos. Embora o termo anticristo possa não ser usado explicitamente em todo o Antigo Testamento, o conceito de um governante maligno que se opõe a Deus e ao seu povo é um tema recorrente. Os profetas frequentemente alertavam sobre líderes corruptos e nações que se levantariam contra Israel e os planos de Deus. Da serpente no jardim do Éden ao faraó que se opôs a Moisés, a Bíblia fornece vislumbres do espírito do anticristo ao longo da história. Esses personagens representam a luta contínua entre o bem e o mal, e a resistência contra a vontade divina. Através dessas narrativas, podemos ver como o conceito do anticristo evoluiu e se desenvolveu ao longo do tempo, preparando o caminho para a compreensão cristã dessa figura no Novo Testamento. A Bíblia, portanto, oferece uma visão abrangente do anticristo, desde suas origens até suas manifestações finais. A Bíblia fornece vários sinais e características que marcarão a chegada do anticristo. Entender esses sinais é crucial para que os crentes permaneçam vigilantes e perspicazes nos últimos tempos. Um sinal proeminente é a conexão do anticristo com a marca da besta, um símbolo de lealdade à sua autoridade. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, descreve esta marca como sendo necessária para comprar e vender, sugerindo um sistema de controle econômico. O anticristo também será conhecido por suas reivindicações e ações blasfemas. Ele se exaltará acima de Deus, exigindo adoração e lealdade.
Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 e 6, o descreve como falando palavras arrogantes e blasfêmias contra Deus. Além disso, o anticristo possuirá poder sobrenatural e realizará sinais e maravilhas que enganarão a muitos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, afirma que sua vinda será acompanhada por todo poder, sinais e maravilhas enganosas. A Bíblia pinta um quadro vívido da chegada do anticristo, fornecendo aos crentes avisos e sinais claros para observar. Ao entender esses sinais, podemos estar preparados para os desafios que estão por vir. Seção 4. O espírito do anticristo. Engano em nosso meio. Embora o anticristo seja frequentemente retratado como um único indivíduo que surgirá nos últimos tempos, a Bíblia também fala de um espírito do anticristo que já está ativo no mundo. Este espírito não é limitado por tempo ou espaço. 1 João, capítulo 4, versículo 3, adverte: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. Este espírito se infiltra em todos os aspectos da sociedade, desde a cultura popular até as instituições religiosas. Este espírito do anticristo se manifesta por meio de falsos ensinamentos, engano e rejeição da verdade sobre Jesus Cristo. Ele se disfarça de luz, mas suas intenções são sombrias. Ele procura minar a fé, promover a divisão e desviar as pessoas de Deus. Através de ideologias sedutoras e filosofias enganosas, ele tenta confundir e desorientar. O apóstolo João enfatiza a importância de testar os espíritos para discernir entre a verdade e o erro. Ele nos alerta contra aceitar cegamente qualquer ensinamento. Ele escreve: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Em um mundo saturado de informação e desinformação, onde as vozes são muitas e variadas, é mais importante do que nunca sermos criteriosos e vigilantes. Devemos buscar a sabedoria e o discernimento que vem de Deus. É mais importante do que nunca sermos criteriosos e testarmos tudo com base na verdade da palavra de Deus. A Bíblia é nossa âncora em tempos de incerteza. Somente através de um compromisso firme com a verdade bíblica, podemos resistir ao espírito do anticristo e permanecer firmes na fé. Seção 5. Falsos profetas e lobos em pele de cordeiro. Engano dentro da igreja. A Bíblia adverte que o engano não virá apenas de fora da igreja, mas também de dentro. Dentro das paredes sagradas, onde a verdade deveria reinar suprema, o engano pode se infiltrar de maneiras sutis e perigosas. O próprio Jesus alertou seus seguidores sobre falsos profetas que viriam em pele de cordeiro, mas por dentro eram lobos devoradores. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Ele enfatizou a importância de discernir a verdadeira natureza desses indivíduos, que podem parecer inofensivos e até benevolentes, mas cujas intenções são destrutivas. Esses falsos profetas podem parecer justos e carismáticos, mas seus ensinamentos contradirão a verdade da palavra de Deus. Eles podem usar sua eloquência e charme para atrair seguidores, mas no fundo, suas mensagens são enganosas e perigosas. Eles podem distorcer as Escrituras, promovendo interpretações errôneas que desviam os crentes do verdadeiro caminho. Alguns podem promover o legalismo, impondo regras rígidas que não estão enraizadas na graça de Deus, enquanto outros podem pregar um evangelho diluído que agrada à carne, mas não transforma vidas. O apóstolo Pedro adverte sobre tais mestres, dizendo: e também como entre o povo houve falsos profetas, assim haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Pedro nos lembra que esses falsos mestres não são uma novidade. Eles existiram no passado e continuarão a surgir. Os crentes devem estar vigilantes ao testar os ensinamentos daqueles que afirmam falar em nome de Deus. A vigilância espiritual é essencial para discernir a verdade do erro. Devemos estar sempre atentos e questionar qualquer ensinamento que não esteja em total conformidade com as Escrituras. Devemos comparar tudo o que ouvimos com o padrão imutável das Escrituras e ter cuidado com aqueles que se desviam da verdade. A palavra de Deus é a nossa âncora, e qualquer desvio dela deve ser tratado com seriedade. Somente através de um compromisso firme com a verdade bíblica podemos proteger nossas almas do engano.